Atenção, senhores passageiros, com voo com destino ao conhecimento. Apertem os cintos, acomodem-se na poltrona e tenham uma ótima viagem. Foi medo de avião e eu segurei pela primeira vez a tua mão. Gole de conhaque e aquele toque em teu cestinho. Que coisa adolescente, bem distinto. Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui na área e hoje ao som desse cara maravilhoso, Belchior, poeta da música brasileira, vamos começar a nossa aula de hoje. Só lembrando vocês que essa aula é a aula da Geografia B, a aula 10, na página 11, tudo bem? E o tema da aula é Setores de Serviço 2, Transportes. Por isso a música do Belchior, Medo de Avião, os meios de transporte que ao longo do tempo foram se aperfeiçoando, foram se modificando e transformaram a sociedade, transformaram a economia, transformaram o mundo onde nós vivemos. Vamos entender por quê? Bem, é impossível pensar no mundo atual sem os meios de transporte. Imagine você se locomovendo por aí, sem o carro, sem o ônibus, sem o trem, sem um avião. Mas nem sempre foi assim. Então o mundo, quando passou pelas revoluções industriais, passou pelas revoluções econômicas, teve também que adaptar uma forma de vencer as distâncias em um tempo menor. Então os meios de transporte foram evoluindo e se tornando cada vez mais essenciais para todos esses fluxos, todas essas trocas comerciais. Então, já começando a falar dos transportes, que é um setor de serviço fundamental, do terceiro setor aqui, setor terciário, ele é fundamental para a economia, são fundamentais. As trocas comerciais, você acha que como chega aquele teu produtinho que você compra da China, ele não vem andando, Alguém carrega, um meio de transporte vai carregar até a sua casa. Se você consegue fazer esse tipo de compra hoje, agradeça a evolução dos meios de transporte. Olha que lindo, todo meio de transporte, ele possui vantagem e desvantagem. Por quê? Porque depende da finalidade. Dependendo do tipo de produto que você quer transportar, você vai usar um avião, um carro, um ônibus, um trem, não sei. Então tudo depende da finalidade. E os meios de transporte, aqui, dessa aula que vamos estudar, eles vão ser divididos em 3 grandes grupos. Os terrestres, os aquáticos e os aéreos. O avião do Belchior. Então vamos conhecer cada um deles, as suas vantagens, desvantagens no mundo e como funciona no Brasil. Bem, vamos falar um pouquinho dos transportes terrestres. Esse, sem dúvida, é o mais utilizado no mundo, principalmente pelas pessoas, no modo pessoal de cada um. Todo mundo hoje em dia tem um carro, tem uma bicicleta, uma moto, todo mundo pega ônibus. As cidades, elas são adaptadas aos meios terrestres, principalmente os rodoviários, por isso que eles são muito utilizados pelas pessoas. Mas os meios de transportes terrestres são os mais utilizados em todo o mundo. Vamos começar a falar um pouquinho do ferroviário. Os transportes ferroviários, eles tiveram as suas origens lá na primeira Revolução Industrial. Você deve lembrar, Quando fala de primeira Revolução Industrial, logo vem a máquina a vapor e logo vem também a locomotiva a vapor na nossa mente. Então, ela foi um símbolo da Revolução Industrial. Então, perceba que a indústria, a produção e esse transporte das mercadorias, eles praticamente evoluem juntos, porque como a indústria produz pra caramba, os transportes eles precisam evoluir também para transportar essa grande quantidade de carga. Então, perceba que existe uma ligação bem interessante entre transporte e industrialização.
Então, o trem. Uma das desvantagens dos trens, né, desse transporte ferroviário, pode ser trem, metrô, para carga, para passageiro, tanto faz, é um custo elevado na construção. Porque muitas vezes é necessário furar uma montanha, cavar túnel, e isso acaba saindo um pouco caro. Mas em compensação, nós temos uma rapidez. Os trens cada dia mais rápidos, assim como todos os meios de transporte. Os trens possuem uma enorme capacidade, né? Cada vagão daquele equivale a um caminhão. Então, um trem carrega 100, 200 vagões, dependendo do trem. O custo operacional, se é elevado o custo para construir toda uma ferrovia, para manter ela não é tão cara, não. Então, a manutenção dos trilhos não é tão cara como a gente imagina, né? E ela é muito utilizada em países desenvolvidos, porque será, né? Pela capacidade, pela agilidade, principalmente em países que possuem extensões continentais. Principalmente, olha, os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma malha ferroviária gigantesca. O Canadá, China, enfim, vários países. E o Brasil? O Brasil, ele possui uma extensão continental. E no Brasil nós possuímos muitos trens. Meus amigos, o Brasil já teve mais trens do que tem atualmente. Pasmem, com o passar do tempo, a malha ferroviária brasileira foi jogada aos lobos, foi abandonada. E isso é um descaso, porque o Brasil, com o seu tamanho, com o seu potencial, os trens viriam bem a calhar. Existem algumas malhas ferroviárias, grande maioria dela foi jogada para a iniciativa privada, porque nós vamos ver aqui que os governos resolveram optar pelo transporte rodoviário e abandonaram os trens. Os trens no Brasil começam ali com a era do café, os grandes cafeicultores que ligavam suas fazendas aos portos. Então, a grande parte das ferrovias brasileiras é herança daquela época, século XVIII, século XIX, principalmente século XIX ali, né? Então são linhas antigas, velhas, caindo aos pedaços. Algumas funcionam no norte, tem algumas ferrovias, no centro-oeste tem uma em construção, aqui no Paraná existe a Ferroeste, mas Oi, gente, de volta aqui. Desculpa, mas travou a minha câmera. Tá tudo louco hoje. Tava falando do Brasil, né? Brasil, nossa herança é uma herança antiga. Então os trens não tem tanto... Devia ter mais importância os trens, sim, no Brasil. Mas só que o nosso governo não leva em consideração tudo isso, né? Então, no Paraná, aqui eu estava falando que existe uma ferrovia bastante interessante, mas uma ferrovia que não tem tanta capacidade, poderia ter. Enfim, aqui é um assunto bastante complexo, mas, de fato, o principal transporte no Brasil não são os trens. Seria uma opção fantástica, mas o Brasil optou pelo rodoviário, e a gente já vai falar dele. O transporte rodoviário, então, esse é um transporte, sim, utilizado por quase todo mundo, né? Isso aqui é impossível uma pessoa, ou é raro uma pessoa que nunca viu um carro, ou nunca andou de carro, ou pegou um ônibus. Então, os transportes rodoviários são os mais utilizados. Eles abrangem a população de uma forma fenomenal, fantástica. E por que ele é assim tão eficiente nesse sentido? Porque ele é pessoal, né, cara? Olha que massa, eu pego meu carro e sumo. E as cidades, elas são projetadas para isso. Não, as cidades são projetadas, cidades modernas são projetadas pelos carros, né? As ruas largas, as casas com as suas garagens, os ônibus e tudo mais. Então, é eficiente, rápido, ágil, mas só que tem um problema. Ele é caro se comparado aos outros meios de transporte para a locomoção
Em pequena escala não, mas em grande escala, em carga, ele é muito caro. Então ele tem uma capacidade reduzida, ele tem um consumo grande. A manutenção das rodovias também é muito caro. Então tudo isso é muito caro. Sem falar que não é nada seguro. A maioria dos acidentes que acontecem com os meios de transporte no mundo, adivinhe, são os rodoviários. Claro que são mais utilizados, mas se comparar, né, a segurança de um carro, de um ônibus com a de um trem, de um avião, é muito mais fácil você morrer de acidente de carro, né, nas rodovias do que em qualquer outra situação. Então é complicado, mas é o mais usado. E o Brasil? No Brasil também é o mais utilizado, né? Por que isso aconteceu? Nós vivemos, né, no século XX, os governos brasileiros ali, Getúlio Vargas, a República Nova, ou seja, uma transição de governos que nesse período meio que fecharam a economia para o mundo. E veio o JK com a sua ideia, né, de abrir a economia, para atrair investimentos estrangeiros. Teve uma boa ideia: vamos atrair os investimentos das indústrias automobilísticas. E como incentivar a vinda da indústria automobilística? Ligando o Brasil. Então ele constrói Brasília, no centro do Brasil, e constrói uma série de rodovias, né? E a nomenclatura das rodovias é interessante, também na apostila tem. Dá uma olhadinha lá que o nome das rodovias começa com 1, com 2, sentidos, tem toda uma lógica. Mas então, o governo incentivou a vinda dessas multinacionais construindo rodovias e vendendo carro, e vingou aqui no Brasil. E os outros meios de transporte foram, assim, meio que esquecidos, sabe? Deixados em segundo plano. Vamos vender carro, né? Então, eu costumo até brincar, né? O J Carro, da década de 50, incentiva e vende o Fusca, e a Kombi, o Corcel, e o Chevette, e vamos empurrar tudo isso. Mas enfim, né? É uma coisa bacana que aconteceu no Brasil, mas não deveria ter tomado essa proporção, porque é muito caro. As rodovias brasileiras, você sabe, né, que os governos brasileiros não são tão eficientes em muita coisa, e na manutenção de rodovias são péssimos. Então temos rodovias não finalizadas, existem rodovias desde faz 60 anos sendo construídas e nunca finalizou. Tem algumas que estão 60 anos no planejamento e nunca saiu, e as que saíram, a maioria está em péssima condição. E o que acontece? Né? O governo não consegue, terceiriza, privatiza. É o caso da nossa 277 aqui. Aí temos que pagar pedágio. Nós pagamos 2 vezes pelo mesmo serviço. Você paga o imposto e paga o pedágio. E o serviço muitas vezes é um serviço, desculpa a palavra, de merda. Mas tudo bem, né? O Brasil, ele se enquadra nessa questão. Vários outros países, mas aqui, né, nós podemos deixar bem claro que países desenvolvidos, os transportes eles são muito mais eficientes em todas as suas modalidades. As rodovias são melhores, a infraestrutura é melhor, tudo pela organização do próprio país, né? Mas o Brasil, o mais utilizado é esse. Então por isso que está sendo muitos caminhões nas ruas, enfim, né? Outro transporte interessantíssimo e que o Brasil poderia utilizar muito, né? Porque aqui tem muito rio, cara. A nossa costa litorânea é uma das maiores costas do mundo. Mas não é utilizado também, eu já vou falar porque são os transportes aquáticos, que são utilizados pelo ser humano desde o início da civilização. Mas o primeiro meio de transporte que o ser humano usa, de fato, é a navegação, né? Nos rios, nos mares, oceanos. Tem esse domínio do oceano com maestria durante muito tempo. Então, o transporte marítimo foi o grande transporte que liga o mundo, né, que globaliza o mundo durante muitos e muitos anos. Até hoje, a grande parcela dos produtos que são trocados
pelos países são por via marítima, que é mais barato, né? O que eu preciso para ter esse transporte marítimo? Eu preciso ter água. Claro que não é tão simples assim, que você vai ver que é necessário ter um pouquinho de infraestrutura. Mas é muito barato. Então é mais barato. Não precisa construir, salvo algumas exceções, né, que precisa de uma infraestrutura, já vou chegar lá. A água, tem que ter água. É seguro. Titanic, né? O pessoal do Titanic não pensa assim mais não. Mas o Titanic é olha, história de navios que naufragaram. Não se tem tantas notícias assim como de acidentes de carros, por exemplo. A capacidade de carga, um navio carrega milhares e milhares de toneladas. Você já foi num porto, dá uma olhada que dá para perceber que os navios ali carregam muitas toneladas de produtos. E depois, né, desse advento do petróleo, o transporte marítimo ficou essencial. É fantástico, né? Mas só que é lento, né? Barquinho, mas carrega muito. E a infraestrutura complexa. Aqui é um ponto-chave, né? Porque o grande navio, ele não consegue aportar em qualquer lugar. Ele precisa, né, de um canal, de uma enseada profunda, de uma infraestrutura massa, de portos, os canais que foram construídos artificialmente pelo ser humano, né, o canal de Suez, o canal de Panamá, que são canais que demoram tempo para ser construídos e são caríssimos. Então, é necessário sim uma infraestrutura, mas essa infraestrutura, depois que construída, ela compensa, e muito. E nós podemos ter, né, os transportes não só por oceanos, mares, rios, lagos, ou seja, tendo uma água, tendo um riozinho bacana para navegar com o seu barquinho, tá massa, né? E no Brasil, como é que funciona? O Brasil é um país com climas quentes, com regimentos de chuva o ano todo, né, regidos por chuva. Então nós temos rios caudalosos sempre cheios d'água. Além, né, da costa litorânea brasileira gigantesca. Então o Brasil tem uma capacidade de hidrovias, de utilizar desses meios de transporte aquático de uma forma sensacional. Usa, não da forma que poderia, usa pouquinho. O Brasil preferiu construir hidrelétrica nos rios do que navegá-los, né? O Rio Amazonas é uma exceção. O Pinzon, não foi Cabral que descobriu o Brasil, não, vai procurar quem foi o Pinzon. Ele foi o cara que chegou no Rio Amazonas ali, né? Conheceu o Rio Amazonas. Então o Rio Amazonas desperta a curiosidade de navegadores desde quando o Brasil não era Brasil e até hoje, né? É um importante modo de sobrevivência e um importante modo de renda das pessoas, de transporte. Então, existem muitos transportes brasileiros, mas isso aqui também não é tão eficiente, os portos brasileiros, porque não tem tanta infraestrutura. Estava vendo esses dias uma reportagem que os navios vêm de fora para carregar, né? O Brasil produz um monte, mas só que os portos se sobrecarregam, então os barcos demoram, e isso faz com que o Brasil perca muito dinheiro, perca muitos clientes também. E o interessante aqui é pensar nesses meios de transporte como uma intermodalidade. Se não existir, por exemplo, o Brasil tem muitas rodovias, mas não existir uma ligação com os portos ou com ferrovia, tem uma ligação, de nada adianta. Então o Brasil peca nisso também. Então é necessário, né, ter uma rodovia bacana, que chega num porto e tem uma infraestrutura bacana, que o caminhoneiro não precisa ficar esperando tanto tempo para descarregar, e os navios que vêm de fora também não precisam ficar tanto tempo, porque tudo isso custa dinheiro. Então o Brasil, ele tem capacidade gigantesca, mas isso aqui não utiliza. Então, principalmente aqui, né, o aquático, o Brasil tem água, mas dá com pau. E
Por último, os transportes aéreos, que esses aqui foram os últimos a serem desenvolvidos e explorados. Eles são transportes fabulosos, né? Começaram com passageiros e pequenas cargas. Hoje existem aviões que carregam enormes quantidades de suprimentos, de toneladas, enfim, carregam muito. Então ele é rápido, ele é seguro, mas só que é muito caro, muito caro. No Brasil, como sempre, também aqui os aeroportos sobrecarregados. Nos últimos anos, né, teve melhorias, principalmente com a Copa do Mundo, as Olimpíadas, mas mesmo assim, você que precisa pegar um avião, muitas vezes passa por demora, mas estamos melhorando. E o transporte aéreo no mundo, dos países desenvolvidos, então, ele é muito utilizado, é mais rápido, vamos lá, de um lado para o outro. E mais uma vez falando, então, nós temos que pensar tudo isso aqui, gente, ó. Transporte terrestre, aquático, aéreo, como um todo. Deve existir uma ligação. Se existir essa intermodalidade entre tudo, aí fica mais fácil, o país se desenvolve mais. Então, qual é o essencial? Qual é o melhor tipo de transporte? Aquele transporte que dá certo, que é eficaz em determinadas situações. É porque a gente não transporta só um tipo de mercadoria. Então, transporta um, o outro, e tendo essa intermodalidade é que as coisas fluem muito bem. Beleza? Então essa foi a nossa aula sobre os meios de transporte. E agora vamos para umas atividadezinhas, né? Deixa eu achar minha apostila aqui no computador. E vamos lá, né? Apostilinha. Atividade número... Vamos pegar aquelas que não tem tantos mapas, porque nessas atividades que falam sobre meios de transporte, possuem bastante mapas. Isso é interessante para vocês também praticarem, né, a interpretação de mapas. Mas eu vou fazer algumas que não tem aqui na sua casa, daí você faz as outras, e nos nossos bate-papos pela internet vocês tragam as dúvidas para mim, que eu teria o prazer de respondê-las, né? Como sempre. Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: no mundo globalizado, tudo circula, né? É fluxo, os fluxos dos capitais ao conhecimento. Se por um lado muito daquilo que transita ou faz de maneira virtual por meio de fios, cabos ou fibras ópticas, por outro, pessoas e mercadorias devem ser deslocadas fisicamente de um lado para o outro. Claro, né? Olha, o coronavírus, né? Que eu sempre falo, né? Chegou aqui por meio de transporte. No caso do Brasil, para que se obtenha redução dos fretes, aumento da competitividade e maior integração territorial, a melhor opção que temos de transporte é o chamado, qual é melhor? O ferroviário. Então, se nós tivéssemos um ferroviário bom, o Brasil seria muito diferente, cara. O preço dos nossos produtos, o custo de vida seria bem menor. E acredite que tudo isso, esse custo, né, chamado custo Brasil, é destinado depois a nós. Nós que pagamos essa conta. Então, a número 1 é a letra C. As outras têm mapa. Vamos para número 5. Número 5. Com relação aos setores rodoviário, hidroviário e ferroviário, a infraestrutura portuária e marítima brasileira, a alternativa correta é a letra E. Olha só, o desenvolvimento da malha rodoviária nacional, ocorrido com a implantação da indústria automobilística, promoveu a integração do território brasileiro. Aquilo que eu falei, né, cara? O JK quis que a indústria viesse de fora e investiu nos automóveis. Poderia existir outra coisa, mas estava em alta, né? Ele gosta de carro, tanto é que ele morreu com um acidente de carro, coitado. Mas enfim, gente, agora eu deixo o resto com vocês. Espero que vocês tenham acompanhado a aula até agora, né? Se você está aqui ainda, ó, deixa o joinha aí embaixo. E tudo de bom. Se cuide nessa quarentena. E estaremos juntos nos próximos capítulos dessa história. Falou?
Até mais então. Tchau!